Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com toda a igreja. Amém. Louvado seja o nosso Deus por mais um domingo, domingo do Senhor. Estamos reunidos como família para cultuá-lo. Vamos, desde já, abrir as Escrituras no livro de Provérbios, no capítulo 8. Provérbios capítulo 8. Nós vamos estar fazendo a leitura de todo o texto. É uma leitura um pouco extensa, mas vamos juntos fazer essa leitura, porque nós cremos, sabemos que a exposição da palavra ela começa na leitura pública das Escrituras. Então, vamos ler Provérbios capítulo 8, a palavra do Senhor nos diz: Não clama porventura a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Junto às portas, à entrada da cidade, à entrada das portas está gritando: A vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, nécios, entendei a sabedoria. Ouvi, pois, falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa. Todas são retas para quem as entende, e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai o meu ensino e não a prata, e o conhecimento antes do que o ouro escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo que se deseja, nada se pode comparar a ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meu intermédio reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Riquezas e honras estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunham os fundamentos da terra, então eu estava com ele, e eu era seu arquiteto. Dia após dia, eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável, e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi o ensino, sede sábios e não o rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada.
Porque o que me acha a vida e alcança a favor do Senhor. Mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Peço que os irmãos mantenham suas Bíblias abertas, pois durante a nossa exposição nós passaremos por esse capítulo novamente. Irmãos, seja de maneira literal ou figurada, há muitas vozes nesse mundo. Enquanto você escuta a minha voz, de maneira figurada, você pode ter algumas outras vozes na sua mente. As vozes na sua cabeça. Falando para você sobre coisas que têm te preocupado, coisas que você tem levado em muita consideração na sua vida, tem te preocupado, às vezes tirado o teu sono, às vezes moldado e guiado as tuas decisões e a sua vida. Propostas, convites e conselhos são feitos a nós de maneira constante por essas vozes que habitam no mundo. A pergunta para nós: a que voz daremos ouvidos? A quem ouviremos na hora de tomarmos decisões importantes em nossa vida? Que conselhos nós ouviremos? Nós daremos ouvidos para pautar as nossas decisões, as nossas escolhas, as nossas motivações de vida. Que vozes, lembrem, seja de maneira literal, conselhos que temos ouvido, vozes que temos ouvido, ou seja de maneira figurada, as vozes deste mundo. Que vozes nós deixaremos que guiem o nosso caminho? O livro de Provérbios, irmãos, que nós temos durante esse mês tido exposições nele, e os irmãos têm também lido, o texto de Provérbios e meditado, e esperamos que os irmãos tenham se deleitado, estejam se deleitando na leitura diária, na meditação diária desse livro, porque essa foi a proposta para esse mês, 31 dias de sabedoria para a vida. O livro de Provérbios nos mostra um contraste interessante entre esses convites, conselhos que nós podemos receber em nossa vida, em nossa jornada de fé. No capítulo que nós temos, e no seu contexto, os textos que estão à sua volta, em volta do capítulo 8, nós encontramos um contraste vívido e claro entre a vida sábia e a vida de iniquidade, insensatez e imoralidade. Então nós temos o contraste entre a vida sábia e a vida de iniquidade, de insensatez, de imoralidade. E ambos estilos de vida, a vida sábia e a vida de iniquidade, insensatez e imoralidade, no texto de Provérbios são personificadas pelo seu autor. Nós vimos na semana passada uma exposição aqui pelo reverendo Alexandre, lá no capítulo 5 de Provérbios, em que a vida de imoralidade, ela aparece personificada em uma mulher, que é chamada no texto de mulher adúltera. Em Provérbios, nós encontramos outras expressões para essa mulher: mulher alheia, ou mulher loucura. Ela então, essa mulher, ou essas mulheres que aparecem no texto de Provérbios, são personificações de uma vida de imoralidade, de uma vida de iniquidade, de uma vida de insensatez. Dar ouvidos a essa mulher, porque essa mulher ela vai sempre aparecer em Provérbios fazendo convites, procurando homens insensatos, homens que não têm sabedoria, homens imaturos, para seduzi-los. Então veja, o sábio então não está falando apenas de adultério, não está falando apenas de imoralidade, mas ele está personificando toda a vida de insensatez, de iniquidade. Enquanto a sedução da vida imoral, ela é personificada nessa figura da mulher adúltera, nós temos isso no capítulo 5, no capítulo 6 e no capítulo 7. E se você olhar rapidamente para o capítulo 7,
em que tem um convite da sedutora mulher adúltera ou mulher alheia, nós temos a figura de um homem, um menino, um jovem simples, que é pego pela sedução dessa mulher. E aí nos versos do capítulo 7, versos 21 a 23, o texto diz assim: seduziu-o com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios, o arrastou esse homem insensato. E ele, num instante, a segue, como o boi que vai ao matadouro, como o cervo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isto lhe custará a vida. Olha só o resultado de dar ouvidos à sedução dessa personificação da imoralidade, da insensatez, da iniquidade. Enquanto a insensatez e a vida não sábia é personificada na figura dessa mulher, a sabedoria, ela é personificada em um mestre, um arauto, que se coloca em lugar público e clama por ser ouvido. Então nós voltamos à pergunta: a quem ouviremos? Às seduções e aos convites da vida de imoralidade, iniquidade, pecado, insensatez? Ou daremos ouvidos à sabedoria? Capítulo 8 para nós, capítulo 8, nos ensina as razões para darmos ouvidos à verdadeira sabedoria. O texto começa, na primeira parte do texto, os versos de 1 a 11, com uma exortação para darmos ouvidos à sabedoria. Essa parte do texto é um tipo de introdução no capítulo 8. A partir do versículo 12, nós vamos ver que ali começa propriamente dito o discurso dessa personificação da sabedoria, desse mestre que se coloca em um lugar público para clamar, para pregar, para anunciar o conteúdo da sabedoria. Então, os versículos de 1 a 11 é uma exortação para darmos ouvidos à sabedoria. Porque a sabedoria clama. O texto diz que a sabedoria e o entendimento está clamando e a sua voz ela pode ser ouvida no cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas. Ela se coloca, a sabedoria. Ela se coloca junto às portas, ela está na entrada da cidade, ela está à entrada das portas gritando. E ela se dirige a todos os homens. Aqui nós temos, irmãos, o caráter universal do convite da sabedoria. A sabedoria, ela se dirige a todos os homens, a fim de que esses homens entendam, adquiram sabedoria, adquiram conhecimento. O texto diz: a vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, nécios, entendei a sabedoria. O comentarista Michael Horton diz corretamente sobre essa passagem: a sabedoria, ao contrário do que faz a mulher depravada, que espreita no crepúsculo da esquina da rua em que está o seu covil, a sabedoria se levanta nos lugares abertos. Ela se torna amplamente manifesta ao ocupar uma posição elevada, da qual a sua voz ressonante pode ser ouvida pelas ruas, pelas encruzilhadas, e pode atrair a atenção dos que estão entrando pelos portões da cidade, ou pelas portas das casas. Assim como a sua voz é forte e clara, assim as suas palavras são completas e polidas. Não há sussurros, como a mulher alheia, como a mulher adúltera. Não há sussurros, não há resmungos, não há uma insinuação ambígua, como nós vemos na sedução daquela mulher. Nenhum incitamento sutil a prazeres secretos. O tom da sabedoria é o tom da brisa da manhã. Ela é inspiradora como a aurora. Há algo nela que nos faz pensar involuntariamente no espaço ao ar livre, no céu aberto e nas grandes obras de Deus. Então veja um contraste bem claro entre
a sedução da vida de insensatez, iniquidade, imoralidade e o convite da sabedoria. Ela não precisa se espreitar, se esconder, se colocar em vielas escuras para seduzir aqueles que passam. A sabedoria, ela está gritando às portas. Há um caráter universal. Todos os homens necessitam da verdadeira sabedoria. Aqueles que são simples, aqueles que são nécios, precisam entender a prudência, precisam entender a sabedoria, dar ouvidos a essa sabedoria. Porque deixarão, e aqui a palavra simples não quer dizer humilde, não é a ideia de simples que nós podemos ter em nossa mente, uma pessoa humilde, mas é uma pessoa imatura, uma pessoa que ainda não alcançou entendimento. Ela necessita dessa sabedoria, ela necessita desse conhecimento. E o conhecimento, então, clama em lugares públicos. Isso nos lembra, irmãos, o caráter da nossa pregação. O caráter da pregação do Evangelho, que é manifestação dessa verdadeira sabedoria, desse genuíno conhecimento. Nós somos chamados a pregar a todos, a anunciar a todos, porque todos precisam desse conhecimento, alcançar esse conhecimento, alcançar esse entendimento, essa prudência. E o que diz a sabedoria? A sabedoria se dirige a todos os homens, nós temos aí o caráter universal da sabedoria, mas o que diz a sabedoria? Veja que essa parte ainda introdutória do texto nos dá algumas motivações, nos motiva, nos impulsiona a, de fato, dar atenção ao que diz esse mestre, essa sabedoria personificada num mestre, num arauto que está às portas, às praças, pregando, anunciando. O verso 6 a 9, ainda dentro dessa parte introdutória, nos diz o conteúdo. Quais são as palavras? O que é que eles dizem? O que é que essa sabedoria diz? Olha, ela diz coisas excelentes. Ouvi, pois falarei coisas excelentes. Coisas excelentes. É isso que nós temos quando ouvimos a sabedoria. Por isso algumas traduções, algumas bíblias que trazem aí um título para o Provérbios, o capítulo 8 de Provérbios diz a excelência da sabedoria. Sabedoria, ela fala de coisas excelentes. Os lábios da sabedoria proferem coisas retas. Não coisas tortuosas, mas coisas retas. No verso 7 diz, porque a minha boca proclamará a verdade. Veja, irmãos, quando nós pensamos nas muitas vozes, como nós falamos na introdução aqui, que podem ecoar na nossa mente, estar chegando aos nossos ouvidos nesse mundo, muitas delas dirão, há muitas verdades nesse mundo. Cada um tem uma verdade. Então, ou seja, você precisa descobrir qual é a sua verdade. E essa não pode ser a minha verdade. Essa é a sua verdade e eu tenho a minha verdade. E esvaziam o caráter absoluto da verdade. A verdade é absoluta. E a gente ouve muitas vozes nesse mundo que querem esvaziar a verdade do seu caráter absoluto. Não, mas isso pode ser verdade em um tempo. Mas em outro momento da história pode não ser mais verdade. Ou para uma cultura isso pode ser verdade, para outra cultura pode não ser mais verdade. A sabedoria, ela vai de encontro a isso, porque a genuína sabedoria, ela diz que há uma verdade, e que a sabedoria, ela fala desta verdade. Então qualquer voz, qualquer insinuação ou sedução que você possa ouvir nesse mundo, que vá de encontro à verdade da sabedoria divina, da sabedoria genuína, deve ser descartada. Não deve ser ouvida, deve ser desprezada. Porque está indo de encontro à verdade absoluta, revelada na palavra de Deus, no discurso da sabedoria genuína, da sabedoria verdadeira. Então a sabedoria fala de coisas excelentes, de coisas retas, ela anuncia a verdade que nós precisamos para a nossa vida. Porque é terrível
descobrir em um certo momento da sua caminhada, da sua jornada, que você tem vivido de falsidade. Que aquilo que você tem crido e dado ouvidos é mentira, é uma falsidade. E você tem dedicado a sua vida e ouvido o discurso da mentira. E a insensatez, ela vai apresentar a mentira para você como verdade. O diabo vai falar para você a mentira como se fosse verdade, porque ele é o pai da mentira. As muitas vozes neste mundo podem te enganar e apresentar a falsidade como verdade. A sabedoria, ela diz verdade. Ela diz ainda, no verso 8, que são justas todas as palavras da minha boca. Então há justiça no discurso da sabedoria. Que é uma outra coisa que as pessoas têm tornado, esvaziado de significado. O que é justo? O que é a justiça? O que é promover a justiça nesse mundo? Se darmos ouvidos à sabedoria, nós entenderemos o que é justo. Nós entenderemos o que é justiça. E mais uma vez ele usa a expressão retas. Todas são retas para quem as entende. E justas para os que acham o conhecimento. Olha, ainda voltando no verso 8, quando a gente pensa em retidão, ele diz: não há nelas, nas palavras da sabedoria, nenhuma coisa torta nem perversa. Não há nenhuma coisa torta nem perversa, estranha, injusta. Mas todas as palavras da sabedoria são retas. A sabedoria divina, então, irmãos, nos conduz sempre à verdade. A sabedoria divina sempre nos conduz à justiça. A sabedoria divina sempre nos conduzirá à retidão. Veja, Deus não escreve certo por linhas tortas. Você talvez já tenha ouvido isso. Deus não escreve certo por linhas tortas. Nós podemos confiar em ouvir sempre a sabedoria e caminharemos em um caminho de verdade, justiça e retidão. Isso me lembra um poeta que cantou que Deus não escreve certo por linhas tortas. Torto é quem não sabe interpretar as palavras de Deus. Então esse é que tem que ser moldado pela palavra de Deus. Como a música infantil que muitos que têm filhos já cantaram para os seus filhos, que havia um homenzinho torto, morava numa casa torta. Mas na sabedoria divina e nas palavras da sabedoria divina, não há nenhuma coisa torta. É isso que o sábio diz aqui, literalmente, no versículo 8. A palavra, o discurso da sabedoria é justiça, é verdade e é retidão. A sabedoria clama por ser estimada. Porque quando nós entendemos que há nas suas palavras verdade, justiça e retidão, nós entendemos o valor da sabedoria. Olha o que o verso 10 diz: aceitai o meu ensino e não a prata, e o conhecimento antes do que o ouro escolhido, porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo o que se deseja nada se pode comparar a ela. O valor da sabedoria é incomparável. O que os homens desejam nessa vida? O que os homens mais desejam e vivem em detrimento dessas coisas? Nós podemos pensar em muitas coisas que podem trazer plena felicidade ao homem. Pode fazer com que elas busquem, dediquem as suas vidas para conquistar essas coisas. A sabedoria, ela clama por ser estimada e valorizada. Aceite o meu ensino antes do que a prata, antes do que o ouro, porque o meu valor excede o de tudo e todos que se pode desejar nessa vida. Tudo que se deseja, nada se pode comparar ao valor da sabedoria. Irmãos, isso é natural. Nós buscamos aquilo que nós valorizamos. Nós corremos atrás daquilo que nós valorizamos. Nós damos atenção àquilo que nós achamos importante, ou às pessoas que nós consideramos importantes. Então, valor ou valores moldam a nossa vida.
A sabedoria, ela é valiosa, mais valiosa do que qualquer coisa que pode ser desejada nesse mundo. E se nós então valorizamos a sabedoria, nós precisamos buscar a sabedoria muito mais do que os bens materiais, ou muito mais do que qualquer coisa nessa vida. Lá no capítulo 2 de Provérbios, versos 4 e 5, nós lemos o seguinte: se você procurar a sabedoria, como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Então você precisa procurar a sabedoria como se procura a prata, buscá-la como quem busca um tesouro escondido. A gente só busca a sabedoria assim, dessa maneira, se nós entendermos o seu valor. Porque amanhã cedo, você vai fazer um esforço tremendo para acordar cedo e ir para o seu trabalho. Porque se você não for, você pode ficar desempregado e você não vai ter aquilo que é o fruto do seu trabalho, que é o salário, que é aquilo que você valoriza muito. E não é errado valorizar isso, temos que valorizar de fato, porque há um valor nisso. Mas a questão é o quanto nós valorizamos isso. E o quanto nós valorizamos a sabedoria. E o quanto nós valorizamos a palavra de Deus. E o quanto nós valorizamos o reino de Deus. E o quanto buscamos a Deus. E o quanto buscamos a sabedoria. Essa é a questão. Entender o valor. E a sabedoria, ela clama por ser estimada e valorizada. E então, consequentemente, buscada. Então a sabedoria está clamando. E a sabedoria tem um discurso que nos ensina sobre verdade, sobre justiça, sobre retidão. A justiça nos chama a nossa atenção para o seu valor. E então, ela começa o seu discurso. Verso 12 em diante, nós temos um discurso que nos ensina aquilo que nós já falamos aqui, a excelência da sabedoria. E então, na primeira parte desse texto, que vai do versículo 12 até o final do texto, do versículo 12 até o final do texto, mas no finalzinho do texto ainda tem um apelo final, depois do escopo central do discurso da sabedoria. Então, do versículo 12 até o versículo 31, nós temos esse escopo central do discurso. E a primeira parte do discurso fala do uso da sabedoria no tempo histórico. E aí ele diz: eu, a sabedoria, habito com prudência, disponho de conhecimentos, de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Então, ao tratar da excelência da sabedoria, e ao falar nessa primeira parte da seção do texto, do uso da sabedoria no tempo histórico, ela fala daqueles que, no tempo histórico, na história, fazem uso da sabedoria, aplicam a sabedoria, praticam a sabedoria. Então ela nos diz que os que ouvem a sabedoria temem ao Senhor e odeiam o mal. Os que ouvem a sabedoria temem ao Senhor e odeiam o mal. Não é à toa, irmãos, que Provérbios nos ensinam que o temor do Senhor é o princípio do saber, ou é o princípio da sabedoria. Está em Provérbios capítulo 1, verso 7, e em outros trechos de Provérbios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Porque para alcançar a verdadeira sabedoria é necessário temer ao Senhor. Porque essa sabedoria, ela não é encontrada nos livros. Não é encontrada na academia no sentido de universidade, nos diplomas. Mas essa sabedoria, ela vem do Senhor. O Senhor preserva a sabedoria para aqueles que temem ao Senhor. Está lá em Provérbios capítulo 2. Então o início da sabedoria é temer a Deus. Porque essa sabedoria é prática. Consiste em observar os mandamentos de Deus e praticá-los. Então os que ouvem a sabedoria no tempo são aqueles que, antes de tudo, temem ao Senhor. E por temerem ao Senhor,
odeiam o mal. Irmãos, essa é uma oração que nós temos que fazer constantemente. O temor do Senhor deve nos levar a odiar o mal. Então devemos pedir ao Senhor que o Senhor nos dê ódio. Devemos pedir ao Senhor que o Senhor nos dê ódio. Ódio por tudo aquilo que Ele odeia. E o Senhor odeia o mal. Veja que a sabedoria, ela odeia, ela aborrece a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Isso são alguns exemplos colocados pelo sábio do que significa mal. E nós precisamos, aqueles que ouvem a sabedoria e aqueles que dão ouvidos à sabedoria, temem ao Senhor e então, como consequência disso, odeiam tudo aquilo que o Senhor odeia. Odeiam o mal. Então você precisa ter ódio pelo mal. Mas misericórdia pelos maus. Amar os maus, como o Evangelho diz. Mas odiar o mal. Porque o Senhor é assim, o nosso Deus é assim. O Deus que está nas Escrituras, que se apresenta para nós, é um Deus que está irado contra o mal. E derrama e derramará do cálice da sua ira sobre todo o mal. Então você odeia o mal, e por odiar o mal, você foge do mal. Você não pratica o mal. A sabedoria nos faz viver assim. Dar ouvidos à sabedoria nos faz entender isso. Eu preciso odiar o mal. E eu preciso temer ao Senhor. Os que ouvem a sabedoria temem ao Senhor e odeiam o mal. Ainda nessa seção do texto, o sábio nos ensina, nesse discurso da sabedoria, que os reis, príncipes, juízes, ou seja, governantes desse mundo, que dão ouvidos à sabedoria, governam e julgam bem. O texto diz, no verso 15, por meu intermédio reinam os reis, os príncipes decretam justiça, por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam e os que me procuram me acham. Então veja, por que a gente não vê nesse mundo caído uma justiça plena? Por que a gente não vê nesse mundo governos que governam plenamente reto, de maneira reta e justa? Porque há no poder pessoas que não temem ao Senhor. Porque há no poder pessoas que não ouvem a sabedoria. Então algumas pessoas, porque veja, Provérbios, o livro de Provérbios nos ensina que a verdade da sabedoria, ela é verdade em qualquer boca. Então a verdade é verdade de Deus em qualquer boca, independentemente de quem fale. Se ele está dizendo a verdade, aquilo é verdade. Então homens maus podem dizer a verdade. Homens maus podem agir em alguns momentos de acordo com essa sabedoria, mas eles não agirão sempre. Nem nós que tememos a Deus agiremos sempre conforme a sabedoria, porque ainda somos pecadores. Quanto mais aqueles que estão distantes de Deus, que estão distantes da sabedoria verdadeira. Mas veja que o parâmetro de governo justo, parâmetro de juízes que julgam retamente, é a partir da verdadeira sabedoria, que é verdade, que é justiça e que é retidão. Por isso veremos muitas injustiças ainda nesse mundo, porque nem todos darão ouvidos à sabedoria. Mas quando assim o fizerem, farão porque agiram de conformidade à sabedoria de Deus, a sabedoria divina, a verdade da sabedoria divina. Então aqueles reis, os governantes que dão ouvidos à verdade, governam bem, julgam bem, que dão ouvidos à sabedoria. Ainda nessa seção do texto, no discurso da sabedoria, nós aprendemos que os que dão ouvidos à sabedoria podem receber, ainda nesse mundo, riquezas e honra. Verso 18 diz, riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. E aí ele repete, evocando mais uma vez o valor da sabedoria. Melhor é o meu fruto do que o ouro,
do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Então veja, irmãos, nós podemos colher riquezas e honra nesse mundo ao vivermos em conformidade com a sabedoria. É óbvio que os que dão ouvidos à sabedoria, naturalmente, serão bem-sucedidos em suas atividades profissionais. E em todas as áreas da sua vida. Porque, como já dissemos aqui, e como lemos em todo o livro de Provérbios, a sabedoria, ela é prática. Quer ver um exemplo disso? O livro de Provérbios fala sobre não ser fiador de alguém. Então isso é prático. Olha, tenha cuidado ao se tornar fiador de alguém, porque você vai ficar preso a ele. E muitos outros conselhos práticos que nós encontramos da sabedoria em Provérbios. Então ela é prática. Então, ao darmos ouvidos à sabedoria e aos conselhos da sabedoria, nós seremos bem-sucedidos em muitas áreas da nossa vida. É lógico que pensando na vida, nesse mundo caído, que haverá injustiças, como nós falamos, muitas vezes nós agiremos corretamente, retamente, sabiamente, e podemos colher mal disso, perseguição disso, injustiças. Mas como Provérbios nos orientam sobre um caminho que é de colheita, né? De colher aquilo que nós plantamos, de colher a verdadeira sabedoria e colher disso, plantar isso e colher a partir dessa verdadeira sabedoria, é óbvio que podemos crer a partir do discurso da sabedoria que nós podemos obter riquezas, prosperidades. Isso não quer dizer que você ficará rico, que você terá o melhor carro do seu tempo, do ano, ou que você será honrado sempre e nunca desprezado e nunca esquecido. Mas é natural que ao aplicarmos essa sabedoria prática em nossa vida, vamos viver bem, vamos obter prosperidade disso, porque aplicaremos em nosso trabalho, em nossas profissões, em nossos relacionamentos, a verdadeira sabedoria que é prática. Então nós vemos aqui algumas razões para darmos ouvidos à sabedoria. No tempo histórico, aqueles que ouvem a sabedoria odeiam o mal, temem ao Senhor. Aqueles que governam e dão ouvidos à sabedoria, governam bem, julgam bem. Aqueles que dão ouvidos à sabedoria no tempo podem receber riquezas, honras, prosperidades. Mas a partir, irmãos, do versículo 22, o discurso da sabedoria, ela muda um pouco de tom e nos dá mais razões para darmos ouvidos à verdade, à sabedoria. Nessa parte do discurso, a sabedoria fala da sua origem e da sua procedência e da sua eternidade. A origem divina da sabedoria, a eternidade da sabedoria. E essa parte do texto é muito poética, é muito profunda ao se referir à sabedoria. Ela começa dizendo: o Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Então a sabedoria que nós recebemos do Senhor, que estamos lendo diante do seu discurso aqui, essa sabedoria que é aplicada por homens na história, e estes são bem-sucedidos por colocar em prática, tem uma origem no Senhor. Essa sabedoria é um atributo divino. E veja, como nós falamos agora, a sabedoria existia em Deus antes da criação. Esses versos nos ensinam isso. Isso pode se referir a um dos atributos de Deus, que é a sabedoria. Deus é sábio. E todos os atributos de Deus são eternos. Não houve nenhum tempo em que Deus não fosse sábio.
Não houve nenhum tempo em que Deus precisou aprender algo. Deus é eterno, Deus é perfeito, os seus atributos são perfeitos, são completos e são eternos. Então, desde a eternidade, desde sempre, de eternidade a eternidade, Deus é sábio. Então, o atributo da sabedoria divina é eterna. O Senhor não teve que aprender nada, Ele sabe de tudo eternamente. Mas além disso, irmãos, alguns comentaristas, isso não é unânime entre os comentaristas, mas alguns deles vão crer que essa expressão da sabedoria, se referindo à sua eternidade, faz referência ao texto do Evangelho de João, sobre Cristo como o Logos de Deus. Veja a semelhança, lá em João capítulo 1, verso 1 e 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Fazendo referência e comparando esses dois textos, o comentarista ele comenta o seguinte, acerca desses versículos. A sabedoria personificada de Provérbios é a palavra pessoal do prólogo de João. O apóstolo chega próximo de citar o texto antigo, quando diz: ele estava no princípio com Deus, pois a sua palavra lembra a grande declaração da sabedoria. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Então, há dois princípios aqui. Um perdido nas profundezas do ser eterno, outro no começo da atividade criativa. Então veja, Deus, o Verbo era Deus, o Logos era Deus, e estava com Deus. Então esse é o primeiro princípio do qual o comentarista aqui cita. Primeiro princípio, nas profundezas do ser eterno de Deus. E o outro, na atividade criativa, quando João diz: nada do que foi feito se fez sem ele. Tudo foi feito por intermédio do Logos, da palavra. E o texto de Provérbios nos fala, mais à frente nós vamos ler aqui, como lemos no início, que essa sabedoria, ela estava com Deus desde a eternidade, antes de Deus criar todas as coisas, antes de Deus criar o mundo, criar a realidade que nós conhecemos, a sabedoria já estava lá com Deus. Mas ela também foi o arquiteto de Deus. E a sabedoria foi usada para criar todas as coisas. Então, é isso que o comentarista se refere quando diz: há dois princípios. O primeiro perdido nas profundezas do ser eterno, e outro no começo da atividade criativa. E a palavra estava com Deus no princípio mais remoto, assim como no mais recente, que é na criação. Isso nos mostra, irmãos, que precisamos dar ouvidos à sabedoria, porque ela vem de Deus. Porque é um atributo de Deus. E aquilo que nós chamamos da teologia de um atributo comunicável. Porque essa sabedoria, em uma infinita escala menor, foi nos compartilhada também. Mas é um atributo que o Senhor nos comunica, a sabedoria. E Deus é sábio. Então nós precisamos dar ouvidos à sabedoria, porque ela vem de Deus. E Cristo, como expressão exata do ser de Deus, o nosso Senhor, a quem cremos, em quem depositamos fé, é a manifestação mais sublime da sabedoria de Deus. Como nós dissemos aqui, o texto nos diz, o discurso da sabedoria diz que a sabedoria é eterna. Estava com Deus antes da criação de todas as coisas. E foi o arquiteto da criação. A partir do verso 27, olha que poesia profunda, belíssima. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era o seu arquiteto. Dia após dia, eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Isso nos lembra, irmãos, a máxima, a verdade bíblica de que todas as obras do Senhor são permeadas, encharcadas
da sua sabedoria. O salmista, lá no Salmo 104, verso 24, declara: que variedade, Senhor, nas tuas obras! Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Então a sabedoria estava com Deus, porque é um atributo eterno de Deus. A sabedoria eterna vem de Deus, é comunicada a nós. E Deus faz uso da sabedoria para criar todas as coisas. E por isso todas as coisas foram feitas de maneira sábia, perfeitas, boas, como nós temos o relato da criação. Deus olhou para toda a criação e viu Deus que tudo era muito bom. Como podemos não dar ouvidos à sabedoria que já existe em Deus e existia em Deus desde toda a eternidade, e que foi o arquiteto da criação, que fez com que cada coisa existisse como nós conhecemos? Como nós não podemos dar ouvidos a essa sabedoria? Como nós podemos desprezar a nossa sabedoria, essa sabedoria em nossa vida diária, em nossas escolhas? Por isso, o discurso da sabedoria, ela encerra com um convite para nós. Verso 32 em diante, nós temos esse convite final. Um convite que, de maneira bem resumida, pode ser vista da seguinte maneira: seja sábio e seja feliz. Encontre, através da sabedoria, a verdadeira vida. Ele diz, verso 32, agora, pois, filhos, ouve-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Felizes serão aqueles que guardarem os meus caminhos. E você tem buscado tanta felicidade, e nós muitas vezes buscamos tanta felicidade de outras formas, e desprezamos a sabedoria. Não aplicamos a sabedoria divina em nossa vida. Mas há um convite, há uma entrega, uma recompensa de felicidade em darmos ouvidos à sabedoria. Felizes serão os que guardarem os meus caminhos. E então ele diz, ouvi o ensino, sede sábios e não rejeiteis. E no verso 34 ele repete a ideia de felicidade. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Buscando a sabedoria. Feliz o homem que me dá ouvidos. Dê ouvidos à sabedoria. Precisamos dar ouvidos à sabedoria, porque encontraremos felicidade e vida plena, e vida em abundância. Porque o verso 35 diz, porque o que me acha a vida. Dar ouvidos à sabedoria é uma questão de vida. É uma questão de vida ou morte. A gente não usa essa expressão, né? Quando a gente usa essa expressão, a gente usa para justificar, né? A gente deixou de fazer outra coisa para fazer isso, para atender essa questão. E a gente diz, eu precisei fazer isso, porque era uma questão de vida ou morte. Dar ouvidos à sabedoria é uma questão de vida ou morte. O que me acha a vida. Mas olha o contraste no verso 36. Mas o que peca contra mim violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Então, dar ouvidos à sabedoria é ou não é uma questão de vida ou morte. Quem dá ouvidos à sabedoria acha a vida. Mas o que despreza a sabedoria encontra a morte. E veja que lá no início, como nós falamos da personificação, da imoralidade, da insensatez, sempre o autor de Provérbios vai dizer que dar ouvidos à insensatez, que dar ouvidos à mulher adúltera, é caminhar um caminho de morte. A sua casa é uma casa de morte, de destruição. Há cheiro de morte. Veja o verso 27 do capítulo 7. A sua casa é caminho para a sepultura e desce para as câmaras da morte. Então é uma questão de vida ou morte, darmos ouvidos à sabedoria. Eu concluo, irmão, dizendo o seguinte:
ao contemplarmos o rico ensinamento do capítulo 8 de Provérbios, somos confrontados com a escolha crucial que todos nós enfrentamos. A quem daremos ouvidos? Diante das múltiplas vozes que competem por nossa atenção, a voz da sabedoria se destaca como um farol seguro em meio à escuridão das opções confusas deste mundo. A sabedoria não se esconde nas sombras, mas clama alto, de forma clara e inequívoca, convidando a todos para o caminho da verdade, para o caminho da justiça, para o caminho da retidão. É uma voz que ecoa nos lugares abertos, nos espaços públicos, oferecendo um convite universal para que todos compreendam e escolham o caminho que conduz à vida. Ao darmos ouvidos à sabedoria, somos enriquecidos com as suas preciosas lições, guiados em nossas decisões e abençoados com sucesso em todas as áreas da nossa vida. A sabedoria nos leva a temer ao Senhor, a odiar o mal, a governar e julgar com justiça, ao alcançar riquezas verdadeiras e honra genuína. Além disso, reconhecemos que a sabedoria tem sua origem divina e eterna. Ela existia em Deus desde antes da criação, manifestada de forma suprema em Cristo, o Verbo de Deus. A sabedoria divina é a arquiteta do universo, e todas as suas obras são marcadas por sua sabedoria insondável. Portanto, que possamos responder ao convite da sabedoria com prontidão, diligência, buscando com mais fervor do que buscamos tesouros terrenos. Que possamos ser sábios e assim encontrar a verdadeira vida e felicidade que só podem ser encontradas em Deus. Porque, como nos lembra o sábio, aqueles que rejeitam a sabedoria estão, na verdade, escolhendo o caminho da morte. Possamos então, irmãos, escolher a vida, ouvindo e seguindo a voz da sabedoria, e assim desfrutar das bênçãos e da plenitude que ela oferece. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos e engrandecemos ao Senhor por Tua palavra, apesar de nós, apesar das nossas limitações em falar, em anunciar, das nossas limitações em ouvir, em entender, o Senhor Deus é sempre glorificado pela proclamação da Tua palavra. Nós rogamos, ó Pai, que o Senhor aplique em nossos corações a verdade do Senhor. E o Senhor Deus faça com que o nosso coração, os nossos ouvidos, a nossa mente, esteja constantemente inclinada. A nossa atenção, ó Deus, voltada para a sabedoria do Senhor. Para que em todos os nossos caminhos possamos glorificar ao Senhor, temer ao Senhor, aborrecer o mal e, ó Deus, em todos os nossos caminhos sermos bem-sucedidos, não para glória e honras simplesmente pessoais, mas para a glória e honra daquele que nos concede sabedoria. Que o Senhor Deus, pela prática da sabedoria em nossas vidas, seja sempre glorificado, exaltado, honrado em nossas vidas. Em Cristo, para a glória do Senhor, é que nós oramos. Amém e amém.